Olá, eu sou a Vitória e eu vou falar sobre os princípios SOLID. SOLID é um acrônimo criado por Michael Feathers que representa 5 princípios da programação orientada a objetos. Os princípios foram criados por Robert Martin e foram abordados no artigo The Principles of... Olá, eu sou a Vitória e eu vou falar sobre os princípios SOLID. SOLID é um acrônimo criado por Michael Feathers que representa 5 princípios da orientação... Olá, eu sou a Vitória e eu vou falar sobre os princípios SOLID. SOLID é um acrônimo criado por Michael Feathers que representa 5 princípios da programação orientada a objetos. Esses princípios foram criados por Robert Martin, conhecido como Uncle Bob, e foram abordados no artigo dos princípios de design orientado a objeto. Esses princípios são o princípio da responsabilidade única, princípio aberto-fechado, princípio da substituição de Liskov, princípio da segregação de interface e princípio da inversão de dependência. O princípio da responsabilidade única diz que deve existir um único motivo para modificar uma classe. Algumas classes, no meio do desenvolvimento, acabam tendo muitos métodos, conhecido como God Class, uma classe Deus, porque essa classe faz muitas coisas. Então a ideia é você separar métodos de apresentação de regras de negócio, porque esses dois aspectos evoluem de forma diferentes. Então é bom separar em classes diferentes. Isso facilita o reuso e a visualização. Temos aqui o exemplo de uma classe ordem que possui muitos métodos. Então, o ideal é você separar. Por exemplo, da linha 3 até a linha 7, pegar esses métodos e colocar na classe order. Pegar esses da linha 12 à linha 15, que são métodos de CRUD, colocar na classe order repository. Pegar essa linha 9 e 10, que são métodos de visualização, e colocar numa classe viewer. Princípio aberto-fechado diz que uma classe deve estar aberta para extensões e fechada para modificações. A ideia é você construir classes flexíveis e extensíveis, porque assim a classe pode se adaptar a diversos casos de uso sem modificação no código-fonte. O próprio Uncle Bob disse: separe o comportamento extensivo por trás de uma interface e inverta suas dependências. Aqui tem esse exemplo de uma classe contrato CLT e que tem o método salário e uma classe contrato estágio com o método bolsa auxílio. Na classe folha de pagamento, ele tem essa função de calcular dependendo de qual classe você vai chamar. Se for um contrato CLT, ele vai puxar a função salário, o método salário. Se for a classe contrato estágio, ele vai puxar a função de bolsa auxílio. Não é o ideal, porque se você for fazer uma outra classe, por exemplo, de contrato PJ, vai ter um outro método de cálculo e você vai ter que modificar a função calculada de folha de pagamento. Então, o ideal é, nesse caso aqui, fazer uma classe abstrata, que é uma interface, nesse caso, chamada remuneração, que tem uma chamada de método chamada remuneração. E cada classe, contrato CLT, contrato estágio, ou no exemplo, contrato PJ, implementa essa interface de remuneração e cada um implementa o seu método de remuneração. Então, na classe folha de pagamento, ele só vai chamar a remuneração, em vez de ver qual tipo de classe ela é, que objeto ela é. Princípio de substituição de Liskov diz que uma classe derivada deve ser substituível por sua classe base. Foi introduzido pela Barbara Liskov em 1987 em sua conferência Data Abstraction. Esse princípio explicita regras para a redefinição de métodos de classe base em classes filhas. Algumas de suas regras diz que lançamento de exceções inesperadas, sobrescrever um método que não faz nada e retornar valores de tipo diferente são exemplos de quebra do princípio. Nesse exemplo aqui, sem o Solid, nós temos essa classe de autenticação que tem um método de checar credenciais que retorna true. É um método booleano. E logo abaixo tem uma classe de autenticação API que estende essa classe autenticação
e ela sobrescreve o método de checar credenciais e ele retorna uma string true. Então, essas duas classes estão estão retornando valores de tipos diferentes, o que quebra o princípio. Então, com o Solid, nós temos aqui essa classe A que tem o método getNome que retorna uma string chamada classe A, uma string classe A. E a classe B estende a classe A e sobrescreve o método getNome e retorna a string classe B. Se você for printar cada uma de uma chamada desse método, cada um vai imprimir da sua forma diferente. Nós temos aqui a variável A, que é da classe A, e a variável B da classe B. Se eu imprimir da classe A, ele vai retornar o que está lá na classe A. Mas se eu imprimir o que tiver no B, ele vai retornar o que tiver lá na classe B. Princípio da segregação de interface. Uma classe não deve ser forçada a implementar interfaces e métodos que não irão utilizar. Que nem o caso de responsabilidade única, só que aplicado agora em interfaces, em vez de classes. É melhor criarmos interfaces mais específicas ao invés de termos uma única interface genérica. Aqui, sem o Solid, nós temos esse exemplo de uma interface chamada Aves, que tem os métodos de setar localização, de longitude, latitude, setar altitude, que é o máximo que essa ave alcança de voo, e renderizar, que é uma classe para um jogo, por exemplo. Aí temos essas duas classes, a classe papagaio e a classe pinguim, e as duas implementam aves. Só que pinguim não voa, então não faz sentido ela implementar o método setAltitude, porque, né, ele nunca vai usar. Então, o ideal aqui com o Solid, aplicando o Solid nesse exemplo, nós temos a classe abstrata Aves, que tem setLocalização e renderizar. E temos uma outra interface, que é o Aves que voa, que estende de Aves. E nessa interface Aves que voam, ele tem o método setAltitude. Então, o classe papagaio, ele implementa o Aves que voa, porque ele vai pegar os métodos de aves e o de aves que voam, e a classe pinguim implementa só o de aves, porque ele só vai pegar o setLocalização e o renderizar, porque pinguim não voa. Princípio da inversão de dependências. Dependa de abstrações e não de implementações. Abstrações não devem depender de detalhes, detalhes devem depender de abstrações. E tem que ter cuidado para não confundir que inversão de dependência é um princípio e injeção de dependência é um padrão de projeto. São coisas diferentes. Aqui temos uma classe pagamento repository com o método salvar e a classe conta corrente que cria uma variável que é um pagamento repository. Em vez disso, transforma o pagamento repository em uma classe abstrata, que é uma interface, e implementa ela em pagamento, e aí você vai implementar o método e depois você chama essa interface na classe conta corrente. Assim fica muito melhor para visualização e você modificar o que você precisar. Problemas do Solid. Eu acredito que está mais relacionado ao nível de abstração e regra de negócio, porque aqui nessa classe calcular ela faz 4 métodos. O quão abstraído isso tá? Porque, tipo, o método devia, para ele ser seguro e fácil de manutenção, ele devia fazer poucas coisas. Então, essas 4 operações não é muita coisa. Então, depende um pouco do contexto. Outro caso aqui temos uma classe calculadora que ela tem uma função calcular, que ela recebe a operação, que é um objeto, e 2 valores. E nós temos as outras classes que fazem operações. Temos a classe adicionar, que adiciona os 2 valores, uma classe subtração que subtrai os 2 valores. Mas se eu precisar de uma função que só vai precisar de um valor, tipo para pegar a raiz quadrada do valor 1,
Então, eu vou mandar o valor 2 sendo zero. Então, quebra um pouco, porque aí eu vou ter que colocar tanto solid nele que pode, uma coisa simples acaba ficando maior. Então, tem muito a ver mais com o contexto ou com o que o programa quer fazer. Concluindo, Solid não é um padrão de projeto. Solid é um conceito para fazer código limpo. Então, você não precisa necessariamente seguir ele à risca. Ele só está ali para te ajudar a fazer um programa que vai ter fácil manutenção, classes e interfaces que você pode reutilizar e uma fácil visualização. Obrigada!